Fala, atleta! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Renato Endo, eu sou Mental Coach de atletas e tô aqui hoje para falar sobre como a nossa mente influencia no nosso corpo e como o nosso corpo influencia na nossa mente. E para isso, eu vou me basear nos estudos da psicóloga Amy Cuddy. Se você ainda não conhece ela, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa assistir a palestra que ela fez no TED, falando sobre como a nossa linguagem corporal influencia em quem nós somos. É uma das palestras mais assistidas e eu super recomendo para você. O primeiro ponto importante que eu quero destacar para você é que a nossa linguagem corporal influencia em como as pessoas nos enxergam, em como elas pensam sobre a gente, em como elas se sentem em relação a gente. Da mesma forma, a linguagem corporal das outras pessoas influenciam em como a gente está enxergando elas, se sentindo em relação a elas e pensando sobre elas. E você pode ver isso tanto através do seu time, da sua equipe, quanto através dos seus adversários. Você pode perceber quando, por exemplo, o capitão do seu time, ele está super confiante e ele sabe, está colocando muita garra para que vocês possam vencer, jogando essa energia e motivação para toda a equipe. Isso também através do técnico. Mas você também pode perceber na sua equipe, no seu time, quando alguém está com baixa autoconfiança, quando a pessoa está com algum medo, mostrando algum tipo de medo e está travada. Você consegue ver no corpo dela que ela não está dando o melhor dela, as técnicas dela não estão saindo do jeito que ela costuma fazer, que a expressão facial dela não está passando segurança para você, não é verdade? Isso também acontece quando você olha, por exemplo, para um adversário que está super confiante e você até consegue sentir essa energia dele. Do mesmo jeito, você consegue passar e transmitir essa energia de confiança com a sua postura, com a sua expressão facial. Então, alguns dos seus adversários podem sentir a sua autoconfiança só de olhar para você. E sabendo disso, a Amy Cuddy queria entender se a nossa linguagem corporal também influencia em como a gente se vê, em como a gente sente sobre a gente mesmo, em como a gente pensa sobre a gente mesmo. E antes de te dar essa resposta, eu vou levantar um outro ponto interessante que ela comenta, que é como a nossa mente influencia no nosso corpo. Pode perceber quando a gente está com medo, como a nossa reação fica, como o nosso corpo ele acaba reagindo. Da mesma forma, quando a gente ganha e a gente fica super feliz, percebe que o nosso corpo se comporta de uma forma diferente, que a nossa expressão facial toda muda. Do mesmo jeito, quando a gente está com raiva, como a gente fica talvez mais tenso, mais duro, pode perceber no seu corpo a sua linguagem corporal, como ela muda de acordo com o que você está pensando, com o que você está sentindo. E aí, a outra pergunta que ela se fez foi: ok, se a mente influencia e muda o nosso corpo, será que se a gente mudar o nosso corpo, a gente vai influenciar e mudar a nossa mente, nossos pensamentos e o que a gente está sentindo, nossas emoções? E aí, estudando mais sobre isso, ela descobriu duas posições que eu quero destacar para vocês aqui sobre a nossa postura corporal. A posição do sucesso e a posição do poder. A posição do sucesso que ela percebeu quando o atleta consegue conquistar um objetivo dele, vencer uma prova ou ser o grande campeão, é de levantar os dois braços e fazer a posição de V de vitória, os dois braços levantados, com o peito aberto, a cabeça erguida, se sentindo super bem. Então, quando o atleta vence uma prova, ele consegue vencer, superar os seus desafios, ele levanta os dois braços. Todos os atletas fazem isso. Inclusive, ela percebeu que atletas que nascem cegos, que nunca viram ninguém fazendo essa postura, quando vencem uma prova, eles também erguem os dois braços nessa posição de V de vitória. E a segunda posição é a posição de sucesso. Ela começou a estudar pessoas de sucesso, grandes líderes, grandes gerentes, diretores e grandes atletas. E ela percebeu que esses atletas que se sentem com poder, eles se posicionam de uma forma diferente. O peito fica mais aberto, a expressão facial fica mais confiante. Ela descobriu que isso também está no mundo animal. Então, os primatas, até alguns répteis, como por exemplo a cobra, a naja, quando ela se abre, ou alguns pássaros, já viu? Pássaros quando eles estão bravos ou querendo brigar, como eles ficam gigantes. Essa é a postura de se abrir, essa é a posição do poder. Bom, depois que ela entendeu quais são as posições que a gente faz baseado nas emoções e na nossa mente, ela foi testar e ver se a gente repetindo aquelas posições, se colocando com aquela linguagem corporal, a gente também mudaria como a gente se sente e como a gente pensa. E aí que veio uma das descobertas mais importantes e mais interessantes desse estudo. Ela descobriu que sim,
a nossa postura corporal, a nossa linguagem corporal, nossas expressões faciais influenciam em como a gente se sente, em como a gente pensa. E aí ela fez diversos testes, colocando pessoas em determinadas posturas, seja posturas mais fechadas ou posturas de poder, postura de sucesso. E uma das posturas de sucesso, né, que ela acabou testando foi a postura da Mulher Maravilha, que ela fala, que é onde você coloca os seus dois braços assim na sua cintura, abre o peito, ergue a cabeça e fica assim por apenas 2 minutos. E se você ficar em determinada postura por pelo menos 2 minutos, as suas emoções vão mudar, a sua mente vai mudar e você vai começar a se sentir com uma emoção que esteja equilibrada e que seja equivalente àquele tipo de postura, à sua linguagem corporal. Ou seja, se você ficar numa pose de sucesso, você vai se sentir com sucesso. Se você fizer uma pose de poder, você vai se sentir com poder. Uma outra coisa interessante que ela fala, que você pode testar aí se você quiser, é como as nossas expressões faciais também vão nos influenciar. Então, faz um teste. Se você colocar uma caneta e segurar uma caneta aqui entre os seus dentes, você está naturalmente forçando o seu rosto a sorrir. E se você ficar por 2 minutos com essa caneta na boca, forçando a sua expressão facial para sorrir, você naturalmente vai se sentir mais feliz. E da mesma forma, se você fizer uma cara de triste, colocar o benço para fora, abaixar a sobrancelha, faz a cara de quando você está triste, fica 2 minutos assim e você vai perceber como você vai ficar triste. Eu não recomendo que você fique fazendo essa da tristeza, pega outras coisas positivas. Então, pega essa da caneta, ou não precisa nem de uma caneta, fica simplesmente sorrindo. Muda a sua expressão facial de como você fica quando você está feliz. E você vai perceber que você vai mudar a forma como você está se sentindo. Ah, e só para você entender a seriedade desses testes que ela fez, ela não simplesmente perguntou para as pessoas, mas ela também começou a medir o nível de hormônio dentro dessas pessoas em diferentes situações. E ela percebeu que as pessoas que fazem aquelas poses de sucesso, pose de poder e outras poses, elas mudam o nível de cortisol no nosso corpo e o nível de testosterona. Ou seja, elas elevam o nível de testosterona e abaixam o nível de cortisol, o hormônio que é responsável pelo nosso estresse. E para fechar, ela deixa uma frase que eu acho muito interessante. Ela diz: finja até que você se torne. Ou seja, se você está com baixa autoconfiança, se coloque numa postura de poder e fica lá 2 minutos todas as vezes. E quanto mais você repetir isso, quanto mais você fingir que você tem essa postura e se sente dessa forma, o seu corpo vai começar a reagir e dessa forma, naturalmente, você vai começar a se sentir mais empoderado, mais autoconfiante. Então começa a mudar a sua postura, que isso vai influenciar diretamente em como você se sente e em quem você é ou quem você quer ser. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora você sabe que a nossa mente influencia bastante no nosso corpo e principalmente que o nosso corpo influencia na nossa mente. E que se você começar a mudar a sua linguagem corporal, a sua postura, suas expressões faciais, você vai mudar quem você é, você vai mudar como você se sente para uma pessoa ainda melhor, a pessoa que você quer ser, a pessoa ideal para você ter alta performance.